Gostaria de primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui e poder fazer uma pergunta sobre uma dúvida que eu sempre tive na minha vida, que é por que Deus não criou apenas uma religião? Porque eu acredito que dessa maneira seria mais fácil manter a paz na Terra, já que Deus sabia que nós enfrentaríamos problemas por causa da divergência que temos entre religiões. O irmão aqui fez uma pergunta muito inteligente, muito importante, que é por que Deus não enviou apenas uma religião? Porque ele criou diferentes religiões, o que causa confusão entre as pessoas. E se você ler o Alcorão, no capítulo 3, Imran, verso de número 19, diz o seguinte: a única religião verdadeira aos olhos de Deus é o Islã. E o Islã significa submissão completa ao Senhor. Então, se você ler os livros de todas as religiões, você vai perceber que Deus enviou mensageiros para propagar apenas uma religião. Todos os mensageiros que vieram, desde Adão até Noé, Abraão, Moisés, Jesus e Mohammed, que a paz esteja com todos eles, todos os profetas. E o profeta Mohammed disse que Deus enviou mais de 100.000 mensageiros à Terra. Está escrito no capítulo 35, Fatiha, verso de número 24, não existiu nenhuma comunidade na Terra da qual não foi enviado mensageiros para alertá-los. E Deus menciona no capítulo 13, Had, verso de número 7. Cada comunidade teve alguém para guiá-los. Todos os mensageiros que vieram, meu irmão, eles ensinaram nada mais do que submeter a sua vontade à vontade de Deus. E a mensagem que todos eles propagaram foi sobre a unidade de Deus, que Ele é um só, não tem filhos, não tem mãe, não tem pai, e não existe nada como Ele. Mas com o passar do tempo, tudo aquilo que eles ensinaram acabou se corrompendo um pouco. E as escrituras que vieram antes do Alcorão acabaram se alterando com o passar do tempo. E Deus diz no Alcorão que se Ele desejasse, Ele poderia fazer que todos submetessem à sua vontade. Poderia ter feito todos muçulmanos. E muçulmano nada mais é do que a palavra árabe para quem se submete à vontade de Deus. Muçulmano não quer dizer uma pessoa que se chama Mohammed, Abdullah, Ibrahim. Ser muçulmano significa que você obedece a Deus e acredita que Deus é um só, e nada mais. Se você submeter a sua vontade a Deus, em árabe eu vou te chamar de muçulmano. Não preste atenção aos rótulos que as pessoas impõem, mas sim ao verdadeiro significado da palavra. Então, muçulmano em árabe é uma pessoa que submete a sua vontade a Deus. Simples assim. E qualquer um que obedece a Deus é chamado de muçulmano. Então, todos os mensageiros que vieram, eles ensinaram que nós devemos obedecer a Deus. Todos eles ensinaram o monoteísmo. Mas, com o passar dos anos, as escrituras foram sendo alteradas devagar. E por essa razão, o Deus Todo-Poderoso enviou o último de seus profetas, que é o profeta Muhammad, e a sua última revelação, que é o Alcorão. Todas as mensagens que vieram antes do Alcorão ser enviado foram feitas para aquele povo e para aquele tempo. E por nome, 4 são mencionados no Alcorão: Torá, Salmos, Evangelho e o Alcorão. Torá é a revelação que foi enviada a Moisés. Os Salmos é a revelação enviada a Davi. O Evangelho é a revelação enviada a Jesus. E o Alcorão é a última revelação enviada ao último profeta, profeta Muhammad. Mas o Alcorão também diz, no capítulo 13, Ra'd, verso número 38, cada era recebeu uma revelação. E muitas revelações foram enviadas à Terra. Mas todas as revelações e todos os profetas que vieram antes do Islã foram enviados apenas para um grupo de pessoas e para aquele tempo. Essa é a razão pela qual Deus não preservou as outras escrituras 100%. Mas já que o Alcorão é a última revelação que não foi enviada apenas para os muçulmanos ou para os árabes, mas sim para toda a humanidade, o profeta Muhammad não foi enviado apenas para os árabes e para os muçulmanos, ele foi enviado para toda a humanidade. E por essa razão existe profecia sobre ele em todos os principais livros de religiões do mundo. E esse livro, Deus disse, capítulo 15, Hijr, verso de número 9. Nós enviamos o Alcorão e nós vamos protegê-lo da corrupção. Então o que podemos concluir é que Deus enviou mensageiros para ensinar apenas uma religião, que é submeter-se a Deus. Em árabe, submeter-se a Deus se chama Islã. Jesus nunca veio para pregar o cristianismo. A palavra cristianismo não existe na Bíblia. Você sabe disso? Se você olhar a Bíblia inteira, não vai encontrar a palavra cristianismo lá. Ele não ensinou o cristianismo. A palavra Cristo foi um apelido dado aos seguidores de Jesus
na qual existe uma menção no livro dos Atos, capítulo 11, verso 26. Jesus ensinou a submissão a Deus. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 5, verso de número 30, onde Jesus diz que não procura fazer a sua própria vontade, mas a vontade do Pai que lhe enviou. Em árabe, ele ensinou o Islã, que é submeter a Deus, a vontade de Deus. E da mesma maneira, se você ler o Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 66, Krishna diz que você tem que obedecer a Deus. Se ele fosse dizer a mesma coisa em árabe, ele diria que você precisa aceitar o Islã, que é obedecer a Deus. Então, todos os mensageiros ensinaram que você deve obedecer a Deus. No Alcorão, capítulo 3, verso de número 19, diz o seguinte, que a única maneira de viver a vida aceita por Deus é submeter à vontade dele. Então, aos olhos de Deus, ele enviou apenas uma religião, que é a submissão a Deus. Espero ter respondido a pergunta.